Ai, gente, olha pra aqui que é pano pra eu drobar, gente. Que pano. Ai. E é a vida de dona de casa, né? É assim. Vamos lá começar a drobar. Deixa eu botar a posição aqui pra ver se vocês veem melhor. Como eu disse a vocês, aqui dentro do quarto é horrível pra mim filmar por causa do apertado, né? Mas vamos lá. Em nome de Jesus, né? Então, gente, deixa eu falar algo. O comentário que eu vi, a pessoa falou que não deu pra ver as casas direito, deu pra ver só as paredes. Realmente, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar por quê. Gente, eu tava fazendo aquele vídeo, né? Mas eu tava filmando por fora, né? Não era por dentro. Porque eu não conheço ninguém lá, né? Foi para uma chácara que eu fui e eu fiquei encantada quando eu vi aquelas casas lá, né? Aquelas casas de sítio lindo, nossa, eu amo. Então, eu vou filmar, né? E eu comecei a filmar e o que acontece? Eu vi as portas fechadas das casas. Então eu pensei assim comigo, não tem ninguém, então vou aproveitar. Só que parece que era uma coisa, gente. Quando eu ia filmar, as pessoas apareciam, né? Então eu fui filmar justamente essa casa que eu amei ela. E a pessoa falou aí no comentário que não deu pra ver nada realmente, né? Não ficou legal, mas por quê? Eu comecei a filmar, gente, eu no meio da rua assim, né? E colocando a câmera pra lá. Quando eu me toquei, o dono da casa, uma das casas, tava olhando pra mim com a cara bem feia. Aí eu tapiei, né? Fiz que ia andando na rua, né? E fui. Mas quando eu passei por ele, foi que eu consegui filmar mais ou menos, sabe? Lá as casas. Então, eu peço perdão, tá, gente? Por isso. Porque não deu pra me filmar bem por causa disso. Porque não tem como eu filmar, né? Porque tem pessoas que não gostam, né? Então, o que acontece? Eu não poderia, né? Chegar e filmar de frente mesmo assim, sem a permissão do dono, né? Então, eu filmei assim por longe, mas é como eu falei, né? Mas mesmo assim, eu amei, gostei demais. Eu amo a natureza. Hoje eu moro na cidade, né? Infelizmente, mas eu queria muito morar no sítio. Nossa, é lindo demais, é bom demais. Sabe, é um lugar calmo, sossegado, sabe? Você acorda de manhã com a zoada, é só os cantos dos passarinhos, é a noite, a zoadinha daqueles que chama sapo, né? Não, sei lá. Então o que acontece? Eu morei um bom tempo, quando eu era pequena, meus avós eram vivos, né? Eu morei um bom tempo no sítio. E o que acontece? Minha mãe veio morar na cidade, mas era aquela coisa, minha mãe veio morar na cidade, mas nós vivíamos mais lá, porque meus avós, eles plantavam, né, feijão, fava, macaxeira, batata, essas coisas de roça, né? Então a minha mãe passava a semana todinha, aliás, a semana não, perdão, ela passava praticamente o mês todinho lá, né? E só vinha em casa, assim, só para olhar a casa mesmo. Justamente que até ela matriculou a gente lá, né, na escola, no lugar lá onde meus avós moravam por causa disso, que ela tinha que ajudar meus avós, né? Então é isso, gente. E eu voltei. Dei uma saída ali, gente, porque eu fui com a panela no fogo, né? Fui botar no carro, eu fui dando viradinha. Então o que acontece? Como eu estava falando para vocês, né? Eu acho que eu fui criada no sítio, acho que até os meus
vizinho também. Mas ficam as lembranças boas, né? As pessoas vão embora, né? Mas nós ficamos com as lembranças boas. Saudade bate muito, né? Mas nós temos um Deus maravilhoso que nos conforta e nos consola, porque não é fácil perder muito querido, né? E eu vou contar uma coisa para você, já perdi muita gente que eu amo nessa vida, né? Se hoje eu estou de pé, porque Deus é na minha vida. Deus é maravilhoso, porque não foi fácil. Então, deixa eu falar aqui. Esses panos, gente, é o que acontece. Aqui, o quintal é muito pequeno mesmo. E, além de pequeno, estreitinho. E o que acontece? De um lado do quintal é a parede de uma casa. Do outro lado é a parede de outra casa. Do outro lado é o muro de outra casa. Só que acontece, do lado esquerdo não tem parede, é só um muro. Mas o muro é muito alto mesmo. Então, não tem como entrar vento, pelo fato do muro ser mais alto do que a casa e o quintal ser muito pequeno. Então, gente, vocês imaginam, eu sofro aqui dentro, viu? Ó, eu tô conversando com vocês aqui, mas o ventilador tá por trás, eu não aguento, e olha só. Tô molhada de suor, porque aqui é forrado, é do lado do sol, então as paredes, do lado esquerdo, lado direito e a frente, pega sol. Atrás pega sol, solzinho de manhã, mas em compensação não entra ventilação. O que acontece? Isso não tá me fazendo bem, sabe? Nem a mim, nem a minha filha. Pelo menos ela tarde vai para a escola, graças a Deus, né? Já chega à noite, mas gente, eu passo o dia todo dentro de casa, não é fácil. Vocês podem até dizer assim, Maria, seu rosto queimado. Gente, não é de andar no sol, não. É a quentura dentro de casa mesmo, porque tem pessoas que pensam que isso, só queima o rosto sem andar no sol, não, gente. Sol mormaço, né? Já queima o rosto, quentura. O que acontece? Peça a Deus direito, sabe? Que eles puxam a casinha pra mim, sabe? Uma casinha, os quartos, por quê? Essa casa que eu moro, eu só tenho um quarto. É a minha cama e a cama da minha filha. Se vocês já viram outros vídeos aí, o vídeo anterior que eu fiz, foi até arrumando as camas. Então o que acontece? Fica difícil, porque é muito apertado. Tem um guarda-roupa, até para me forrar a cama se for, gente. Porque é muito apertado, não é o que eu quero. Fé em Deus, Deus vai me mostrar uma casinha, sabe? Não precisa ser grande não, mas que tenha 2 quartos, e quintalzinho maior, né, gente? Que entra a ventilação, pelo amor de Cristo. Para mim poder fazer os vídeos para vocês, sabe? Sair melhor os vídeos, porque esse quarto aqui, ele é forrado, ele não tem janela. A janela que ele tem, acho que eu preciso. É uma janela lá no teto, gente. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Ó. Essa janela aqui, ó. Pra vocês verem. Então, o que acontece? Essa janela, é aquelas que puxa assim, né? O vidrinho. Só que acontece? Se abrir ela, malmente entra a ventilação. Por quê? Porque ela é pegada com a parede de outra casa. Então ela abre só um pouquinho assim, né? Porque ela engancha na telha da outra casa. E outra coisa, eu nem poderia deixar ela aberta porque eu tinha medo de entrar inseto. Então coloquei uma tela, né? E coloquei esse pedaço de pano. Vocês viram, né, a janela? E o que acontece? Eu coloquei porque quando eu me acordava de manhã estava muito claro no meu rosto. E à tarde, quando eu queria assistir, ficava ruim, porque o claro batia no meu rosto. E como eu tenho problema de vista, eu não conseguia assistir.
Então botei essa parte escura assim, porque quando eu quero assistir, o claro não bate no meu rosto, entendeu? Mas não tem como deixar aberto, entendeu? Porque se eu for abrir, aí vai bater na telha da casa da vizinha, quebra aí o problema, né? Não pode. Né? Então, gente, é isso. Estou fazendo mais esse vídeo aqui já, mais assim, para conversar com vocês mesmo, né? E para explicar melhor, né? Para a pessoa ver, explicar a ela que não deu para mim fazer o vídeo realmente, não ficou do jeito que eu queria. Mas aquela coisa, não tinha como. Não tinha como, né? Eu filmar bem mesmo, por causa que as 3 casas que eu fui tava fechada, gente. Aí eu digo, eu vou filmar, mas quando eu comecei, o dono saiu para fora, né? Então é aquela coisa. Então, gente, fui ali desligar a panela de novo. Já só, que me até a mão. Aí o que acontece? Que eu tenho a mania de quando eu lavo roupa, eu sempre gosto de bater o cheiro, está cheirando, sabe? Igual maciante. Então é isso, gente. Espero que vocês me compreendam, assistam meus vídeos, curte, comente, compartilhe. Pra ajudar a Maria, né, gente? Porque, assim, eu faço os vídeos curtos, né? Short, dá uma boa visualização. Tava até melhor, né? Só que isso que aconteceu deu uma diminuída, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, eu faço vídeo grande, eu estava fazendo vídeo grande, mas eu estava vendo que as pessoas não estavam, pouquíssimas visualizações, 40, 50, 60 visualizações. E comentário nenhum. Curtida. Meu Deus. Curtidas eu acho que, não sei nem dizer como, mas quase nada, sabe? Então a gente que faz vídeo, a gente dá um duro pra. Tô ocupando aqui que eu tô perdida, não sei mais onde é o meu, onde é da minha filha. Então a gente, não é fácil a gente dona de casa fazer vídeo, né? Então o que acontece? A gente fica um pouco desanimado, né? Quando a gente faz vídeo, que assim, que não tem boa visualização, que não tem curtido. Mas eu não desisto não, tá, gente? Não desisto. Só se Deus tocar no meu coração, se assim, pare, aí eu paro. Sou doida em obedecer a Deus, mas enquanto isso não acontecer, eu tô aqui, tô lutando, fazendo meus vidinhos, os shorts, mas eu vou me empenhar mais em fazer vídeo, né? Porque os shorts são vídeos curtinhos, né? Aí não conta muito, porque aqui no YouTube você tem que fazer, você tem que ter 4.000 horas, né? De vídeos de gravação para conseguir monetizar, né? E também tem que ter boas curtidas, visualizações, né? Então é isso, gente. Eu vou até o final do ano, sabe? Até o final do ano, se não chegar às 4.000, não tem problema, eu continuo. Até o dia que Deus quiser. Mas eu estou insistindo, né? Em outros vídeos meus que eu fiz aí, eu falei que eu decidi, esse ano 2000, eu comecei dia 28 de dezembro, que eu ia fazer vídeo, tinha decidido, eu não vou desistir, sabe? Só que aquela coisa, gente, nossa, eu tenho vontade de conseguir monetizar, porque vivo de aluguel, estou com problema no rosto, sabe? Eu não posso trabalhar, gente. Se eu pudesse trabalhar, meu Deus, era bom antes. Mas eu não posso, então eu sobrevivo, porque Deus me ajuda e se toma o auxílio, gente. Então não é fácil, mãe solteira, eu e minha filha, né? Eu tenho 3 filhas, mas que mora comigo é só essa de 14 anos. Então imagina você receber 650,
você paga 400 de aluguel e já avisei que vai aumentar, né? Chegar para falar para mim não, mas já ouvi dizer. 400 de aluguel, vem quase 200 gente de energia, não é brincadeira. Então eu fico com o quê? Aí tem internet, tem internet fazer vídeo para vocês, né? Então o que acontece? Minha filha que me ajuda. Nossa, tá quente. Por quê? Porque se não fosse a minha filha para me ajudar, minhas duas para me ajudar, eu não sei como seria. Mas é como eu sempre disse e digo, Deus nunca deixa o filho dele me digar o como, tá? Para vocês aí que não sabem, eu sou evangélica, tá vendo? Fez 9 anos, dia 2 de fevereiro. E uma coisa eu digo a vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa. Sabe por quê? Gente, deixa eu falar algo para vocês. O vídeo vai ficar muito grande. Antes de eu ser crente, meu Deus, a minha vida era de cabeça para baixo, sabe? Nada dava certo na minha vida, eu só vivia, sabe? Naquelas tribulações. Apagar aluguel, meu Deus do céu, era sofrimento. O trabalho que eu arrumava não era o suficiente, pagava aluguel, faltava dinheiro para comprar comida. Então imagine eu com 3 filhas, né? Para sustentar, não é brincadeira. Então, quando eu me converti, a minha filha mais velha já é casada, graças a Deus. A minha outra era solteira, né? Mas se casou também, eu fiquei tão pequena. Mas, naquela época, no começo, eu tinha saúde. Então, eu pagava uma pessoa para ficar com a minha filha e eu ia trabalhar. Então, para vocês terem uma ideia, naquela época eu tirava, não era auxílio, acho que era Bolsa Família que chamava. Eu tirava 175. Aí depois aumentou, sei que ficou. Não, gente, perdão. Eu tirava 250, porque tinha a minha outra filha, né? Encoxada mais velha. Ela ainda era de menor. Gente, quando ela completou 18 anos, num mês, no outro mês, ela cortaram, tiraram ela, né? Ficou de maior. Aí o que acontece? Eu fiquei tirando 175. Aí, eu digo, Jesus, mas como eu trabalhava, né? Eu me preocupei. Eu estou trabalhando e vinha lucro, né? Então foi quando, infelizmente, veio aquele negócio da pandemia, né, que infelizmente foi embora muitas pessoas. Foi quando o governo inventou esse negócio de, na época ficou 600, foi 600, não foi? Depois aumentou para 1.200, acho que eu recebi uns 4, foi, acho que uns 5 meses. De 1.200, aí depois ficou em 600, então parece 600, aí eu retiro 650 porque 50 cada menina que estuda, né? Então o que acontece? Não é fácil você ter uma filha, né? E a sua filha falar assim, mãe, eu queria comprar uma roupa, um calçado. A filha tem 14 anos, já vai fazer 15 anos em abril. Então ela já é uma adolescente. Então a adolescente sempre quer comprar as coisinhas dela. Não é fácil pra gente que é mãe, né? Dizer assim, filha, não tenho, não posso. Entendeu? Então eu penso assim, de conseguir monetizar aqui nesse canal e poder ganhar um trocadinho, né? Pra poder me ajudar. Mas eu sei que não é fácil. Mas está na mão de Deus, né? Porque para Deus nada é impossível. Nada nesse mundo é impossível. Então eu entreguei nas mãos de Deus e estou lutando, sabe? Só que como eu digo a você, gente, não é fácil. A gente filmar, a gente gravar, né? Eu comecei agora, eu não tenho aquela experiência. Mas mesmo assim eu estou lutando, sabe? Eu não desisto. E eu creio em Deus que um dia eu vou conseguir, em nome de Jesus. Né? E é isso, meus amores. Um beijo no coração da Maria, que Deus abençoe todos vocês. Espero que você curte, comente, compartilhe o vídeo. Esse vídeo eu fiz mais só para conversar com vocês e dar satisfação a uma pessoa que deixou no comentário, né? Que realmente não saiu as imagens boas, né, das casas.
Mas quem sabe eu tenho outra oportunidade, né? E eu consigo, né? Que é aquela coisa, a gente só pode filmar dentro mesmo quando a gente tem permissão dos donos da casa, né? Como eu não conhecia ninguém, eu achei as casas muito bonitas, me lembrou do tempo quando eu era criança, eu devia filmar pelo menos pela frente. Mas parece que foi uma coisa, gente. Eu comecei a filmar, os donos apareciam. Aí eu digo, meu Deus. Ah, eu filmei até outra, em outro vídeo, eu acho que eu vou colocar aí nos shorts, que o dono veio lá pra cá sair correndo. Tá? Com a minha filha sair correndo. É assim, aqui é assim, as pessoas são minhas brutas, ignorantes, não gosto, mas é um direito dentro. Então, quando eu filmo, eu faço por onde não mostrar o número da casa, se tiver carro, eu não mostro placa, entendeu? Sempre tiro a câmera de lado já para não mostrar o carro, nem o modelo, entendeu? Que é coisas que a gente tem que fazer, né? E é isso, meus amores, um beijo no coração, fica todos com Deus e até a próxima.